O Bitcoin está em zona crítica. Será que ainda teremos a bull run ou daqui para frente é só para baixo? Vamos aprofundar isso durante esse vídeo, beleza, pessoal? E também, né, já que estamos falando de criptomercado, vamos falar aqui de Brasil e da nossa liberdade, né, pessoal? Porque o Bitcoin, por exemplo, é uma ferramenta de liberdade. Se você tem as chaves, as palavras-chave, a custódia do seu ativo, não tem político, não tem ministro, não tem juiz que consiga apreender os seus bitcoins. Se você não fornecer as palavras-chave, não tem como. Perdeu a palavra-chave, já era, ninguém recupera a carteira. Né? Diferente, claro, você está numa exchange, principalmente as nacionais, que aí eles podem congelar, podem mandar lá uma ordem lá para exchange congelar os seus bens. Né? Se você tem autocustódia, isso não existe. E aqui, né, pessoal, a gente vive num país bem complicado, né? Porque no dia 17, o Twitter, ele falou que o Alexandre de Moraes ameaçou os representantes do X, antigo Twitter aqui do Brasil, de prisão, né? Os diretores aqui do Brasil, os representantes legais aqui do Brasil, foram ameaçados de prisão, segundo esses documentos, né, apresentados aqui pelo Twitter. Inclusive, né, ameaçando de prisão caso, né, as ordens de censura não fossem executadas. Então, complicado. E aí, hoje, dia 28 de agosto, enquanto eu gravo esse vídeo, o STF mandou uma intimação para o Twitter, né, marcou o Elon Musk e os assuntos globais aqui do Twitter, marcou aqui e mandou uma intimação, né, pelo próprio Twitter, pessoal. Olha que loucura. Com as ameaças de prisão, o Elon Musk fechou o escritório do Twitter aqui do Brasil e o Xandão, né, tá pedindo aí para que o X aponte um representante legal aqui no Brasil. E se não fizerem isso, suspensão da rede. Será que acabou o Twitter aqui no Brasil? Será que nós estamos vendo uma democracia aqui, pessoal? Parece que nunca foi tão importante, né, ter ativos que te protegem da falta de liberdade. Né? Complicado. Deixa tua opinião aí. Será que o Twitter vai sair do ar ou não? VPN vai cantar, né, pessoal? Muito bem. Vamos falar de mercado, porque a maioria da galera não entra no criptomercado para saber de liberdade, de fundamentos ou de formas de usar a ferramenta, né, do Bitcoin para proteção. A maioria quer especular preço, e por isso que eu vejo ainda o Bitcoin como um ativo altamente especulativo. E por isso que a gente surfa ciclo com o Bitcoin, né? Que é um ativo ainda que é visto como ativo especulativo. As pessoas, a maioria pelo menos, enxerga dessa maneira. Né? E antes de falar de Bitcoin, a gente tem que ver o balanço da Nvidia, né? Que veio acima da expectativa, lucros aqui muito bons, né, pessoal? Então, aparentemente, da parte da macro, janela continua aberta. Aqui dos balanços, por enquanto, ainda tem mais empresas, claro, para divulgar. Mas, por exemplo, pegando a Nvidia aqui, nada muito assustador, né? Embora as ações da Nvidia estavam caindo no final do pregão ali, a Nvidia aqui faturou 30 bilhões de dólares entre abril e julho desse ano, acima dos 28,8 bilhões que eram esperados, lucro líquido 16,6 bilhões, né? Um crescimento de 168% do lucro líquido. Então, aparentemente, resultados muito bons. Tem esse Blackwell que eles vão estar lançando aí, novos processadores mais potentes ainda. Então, só notícia boa. E nada do Bitcoin reagir, né, pessoal? Então, vamos falar mais sobre isso. Ontem, no vídeo aqui, crise financeira pegará despreparados de surpresa, eu falei sobre o Warren Buffett, o oráculo de Omaha, justamente vendendo, né, mais ações. A Berkshire Hathaway tá com um caixa absurdo, a gente até mostrou o gráfico novamente lá nesse vídeo, vou deixar o link na descrição, caso você não tenha assistido, porque esse vídeo, ele marca justamente o nosso top-down, que é a macroeconomia, e que é o mercado tradicional que mais me preocupa nesse momento. Porque se o mercado vier abaixo, se o Bitcoin ficar de putaria de enrolação, se ele conseguir ter força para subir, se demorar muito, quem sabe o mercado tradicional leve tudo abaixo, né? Eu acredito que se ocorrer uma crise, um crash lá fora, o Bitcoin, né, vai cair muito e as altcoins vão cair ainda mais, né? Então não sei se o criptomercado tem muito tempo para reagir. Né? E a gente vai falar mais sobre ele.
Mas é importante você entender essa questão da crise, principalmente para você gerenciar sua carteira, para que você tenha uma carteira antifrágil e esteja preparado para a crise, porque a crise é a maior oportunidade que nós temos de comprar tudo barato. Não só comprar criptomoedas baratas, como também as ações, porque é nas crises que moram as oportunidades de quem tem caixa de comprar tudo barato, né? Mas vamos lá, vamos falar de criptomercado. Para você que quer comprar criptomoedas, tem aí a BingX, link na descrição. E também tem a Clever, que é a carteira que eu uso, baixa gratuitamente aí no seu celular. E também tem a versão Hard Wallet, que você pode comprar na loja oficial da Amazon. O link tá na descrição, tá? O mercado cripto, o pessoal tá em medo, né? A galera tá se borrando. Muita gente falando que agora o mercado cripto vai cair para $30 mil. E eu não duvido de nada. Por isso que eu até falei para vocês da importância de ter uma carteira antifrágil e você ter caixa. Eu, lá na minha carteira antifrágil, mostro, né, para os alunos do clube dos capitalistas que eu tô mais da metade da carteira em caixa. Então eu tô preparado para o pior. Se cair, eu tenho caixa para comprar, né? Que é o que a gente sempre fala, você tem que gerenciar a parada. Mas, né, a janela continua aberta. Existe ainda uma possibilidade de termos alta. Então a gente acaba aceitando um risco, mas se você for aceitar o risco do mercado cripto para buscar alguma multiplicação de capital, você tem que estar ciente que nesse momento você está assumindo um puta risco. E que riscos, né, envolvem grandes ganhos e grandes perdas também, tá, pessoal? Principalmente no mercado cripto. O mercado aí está com grande medo, geralmente é no medo que moram as oportunidades, quando ninguém quer comprar, né? Mas, claro, existe possibilidade sim de mais quedas, falaremos já já. ETF da BlackRock, a galera tá comprando doidado. Não significa que é a BlackRock que está comprando. Significa que os investidores estão utilizando o ETF da BlackRock para se expor ao Bitcoin. Não tem autocustódia. Se o Xandão mandar lá bloquear a conta do cara, vai bloquear. Né? Autocustódia é só se você tiver as chaves privadas dentro de uma carteira. Né, pessoal? Tem a Clever para você baixar de graça. Se você comprar um ETF, você... né, não está se expondo aos fundamentos, apenas ao preço, mas muitas pessoas não querem ter o compromisso de fazer autocustódia, então preferem delegar isso e não usufruir dos fundamentos ali, né, pessoal? Mas o que importa aqui é que cada vez mais investidores vêm acumulando bitcoins através do ETF da BlackRock. São mais de 348 mil bitcoins lá na BlackRock, tá? E aí fica aquela dúvida, poxa, será que depois das eleições vai ter a bull run? Né, se a gente fosse comparar com os ciclos passados, poderíamos ali, no final desse ano, ter essa bull run, finalmente, até as eleições, ali até novembro, né, meio água de salsicha, subindo até um pouco lentamente por ali por novembro, e aquela paulada lá mais pro final do ano, quem sabe dezembro ali, para ter o Natal recheado, né? Vai ter peru recheado esse ano. Poderíamos dizer que sim, existe essa possibilidade, mas o Bitcoin tá ficando feio, pessoal. Vamos falar mais já sobre ele. Então, se a gente comparar o momento atual aqui, linha branca, o ciclo de 2020, linha verde, e o ciclo de 2017, essa linha azul, né? Nós estaríamos, então, ainda em um período pós-halving, aquele período chato, né? De lateralização, e lá por novembro, depois das eleições, quem sabe é quando o mercado der a largada, porque nós temos aquela incerteza, né? Se vai ser o Trump, se vai ser a Kamala, que é pior do que o Biden, né? Ou como é que vai ser o negócio lá, tá? Então, fica a dúvida aí se teremos essa bull run. Vamos tentar entender o que está acontecendo, então, para ver se a gente consegue tirar alguma conclusão, né? Porque eu não tenho bola de cristal, mas vamos entender aqui os dados para ver se a gente consegue tirar alguma coisa de bom. Um dado interessante aqui, pessoal, é que os bitcoins estão sendo sacados das exchanges. Então, o cara tem lá o Bitcoin na BingX, comprou pela BingX, ele tá mandando lá para Clever para fazer autocustódia. Então, você pode ver que cada vez mais os Bitcoins estão saindo das corretoras, a galera tá comprando esses Bitcoins das corretoras e tá sacando e tá mandando para uma carteira. Geralmente, quando você compra o Bitcoin numa carteira, você quer fazer o quê? Você quer fazer autocustódia, você quer acumular, você quer guardar esse Bitcoin para longo prazo, porque você acredita que ele vai se valorizar ou que você vai poder utilizar como ferramenta para a liberdade. Né? Então é isso que vem acontecendo. No preço aqui, pessoal, você percebe que o Bitcoin está lateral, cara, o ano inteiro. É o ano inteiro lateral.
Água de salsicha, meus amigos. Água de salsicha, uma grande lateralidade aqui no criptomercado. Nós estamos abaixo daquele canal de alta do criptomercado, mas nós temos aqui uma LTA, né? Nós temos aqui uma LTA que está servindo nesse momento agora como suporte do preço. Por isso que eu não gostaria de ver o Bitcoin, cara, perdendo os 58 mil dólares, tá? Limitão do Bitcoin, cara, 56 mil dólares. 56 mil dólares poderia ser um limite plausível ali para a gente ter força, né? Para continuar ainda o nosso trajetória de acumulação para o bull run, né? O mercado então tá em medo aí, pessoal. Quais são as resistências que nós temos, né? Então nós temos essa LTA aqui nos 58, depois nós temos uma resistência ali nos 61 e depois lá nos 64, que é a mais importante. O que nós podemos fazer aqui, né, que não seria tão ruim, embora seja preocupante, né, porque nós não estamos vendo força compradora, nós não estamos vendo nesse momento força compradora, tá, no criptomercado, não tem interesse, né. Nvidia está indo tudo bem, as bolsas estão subindo, ouro está subindo, prata aqui, ó, tá subindo a prata também, né, e nada do Bitcoin, mesmo quando o dólar está perdendo força, né, se olhar o DXY. Então o que poderia acontecer? Poderíamos ver uma lateralização por dentro dessa região, tá? Poderíamos ver para ver se a gente consegue romper para dentro desse canal novamente de volta ali. Quem sabe, né? Romper os 64 mil dólares, entra para dentro do canal para dar continuidade de alta, né? Se a gente conseguir romper aqui com força para dentro desse canal de alta do Bitcoin de longo prazo, né? Rompendo essa linha azul ali os 64 mil dólares, retestar por cima e ter força, a gente também rompe aquela LTB, cara, que está sendo a resistência, né, lá dos agora 68 mil dólares, né, que a gente vem fazendo topos e fundos descendentes nessa linha aqui, tá? Então seria importante a gente fazer esses rompimentos aí. Se a gente copiar aquela acumulação que eu venho comentando com vocês, claro que o que aconteceu no passado não é garantia nenhuma de resultado futuro, bateria mais ou menos com essa questão, né? A gente fica lateralizando mais um pouco até ter força para romper, né? E depois desse rompimento, fica um pouco mais de lenga-lenga até, né, mais ou menos janeiro, para aí ter aquela última pernada mais explosiva ainda, né? Quem sabe buscar 150 mil dólares, 100 mil dólares. Isso copiando aqui a última acumulação, né? Só que ela rima um pouco aqui, por isso que eu trago ela para vocês, né? Você percebe que tem algumas semelhanças aqui, essa acumulação, tá? Por isso que eu trago ela aqui para vocês. Mas pode ser que não dê nada isso aqui. Se o Bitcoin perder esses 55 mil, cara, acho que aí a coisa fica feia. A última salvação é essa linha amarela aqui, na casa lá dos 46 mil dólares. É o limite do Bitcoin. Nós faremos o terceiro toque nessa região. Tá? Então a gente não pode, ó, primeiro toque, segundo toque e o terceiro toque. Tá? O ideal é que a gente não perca essa linha amarela, então, ali na casa dos 46 mil dólares. Gabriel, e se perder essa linha, o que acontece? Cara, aí é bear market, aí é mercado urso e o bicho ficou feio, tá? Então, vamos lá, só para frisar aqui novamente. Bull market, mercado de alta, até os 46 mil dólares ainda é mercado de alta. Por quê? Porque nós temos a LTA preservada, fazendo esse terceiro toque. Agora, se perdermos essa região, aí azedou, né? O ideal é que a gente sequer perca os 56, tá? Pra gente ficar dentro dessa acumulação aqui. Senão, aí as esperanças começam a finalizar, tá? Se a gente perder principalmente os 46 aqui. Beleza, pessoal? Por enquanto, cara, ainda existe esperança, tá bom? Ainda existe esperança aí. Da gente acumular aqui mais um pouquinho e aí estourar lá por setembro, outubro, né? Que seria mais ou menos o padrão que o Bitcoin faz. Se a gente pegar o que aconteceu em 2020, ele estourou ali final de setembro, e se pegar o que aconteceu em 2016, após o halving, a bull run veio lá em janeiro de 2000, viria, né, lá em janeiro de 2025, tá, pessoal? Olhando aqui, mapa de liquidez. Abaixo, cara, tem alguma coisa até os 54 mil dólares, temos alguma liquidez até os 54 mil dólares, tá? E depois, cara, aonde que tá a liquidez? Mais acima. Né? A liquidez estaria mais acima. Tá bom? Então, por isso que eu acredito que a gente pode ter aquelas últimas quedas ali para depois, pelo menos,
tentar, né, brigar se a gente consegue voltar para dentro desse canal de alta aqui do Bitcoin. Se a gente bater muito cabeça aqui, pessoal, e perder os suportes, cara, aí o negócio pode ficar bem feio, tá? Mas olha como é que a coisa também tá próxima, é por isso que eu tô meio na dúvida, né? Se a gente consegue entrar para dentro do canal aqui, cara, ó, só com o tempo a gente já rompe aquela LTB, né? A gente já passa rasgando aquela LTB, né? Então assim, pessoal, ainda eu tenho um pouco de esperança, né? Mas eu tenho bastante caixa e estou preparado para uma crise. Se você está 100% em cripto, cara, eu olharia com mais carinho essa tua posição, né? É sempre bom ter um caixa, ter um hedge. Se precisar entrar vendido, a gente vai entrar vendido, não tem problema, né, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí, tá? Liquidez, então, é isso. Aqui temos um post interessante que mescla um pouco da macroeconomia, porque em 2022, pessoal, na última vez que a gente viu isso acontecer, o Bitcoin disparou a 50% em 50 dias. E o que foi? Em 2022, o rendimento de 2 anos, dos bons de 2 anos do Bitcoin, subiram acentuadamente, como você vê aqui na tela. E o Bitcoin caiu também. Então perceba que é inversamente proporcional, tá? Então, o que a gente poderia ver agora? Com os juros caindo, a gente poderia ver aí, com o juro caindo, né? Com o rendimento dos títulos de 2 anos caindo, a gente poderia ver o Bitcoin subindo. Claro, você que acompanha o canal já sabe, quando o juro cai, geralmente após um tempo temos uma recessão. É o que pelo menos a gente observa nos ciclos. Só que demora um tempo. Então, se o Bitcoin se despertar rapidamente, talvez ainda dê tempo de surfar uma bull run olhando o macro, porque a janela está aberta. Até agora, os balanços das empresas não vieram ruins. Pode ser que amanhã venha um ruim? Pode. Por enquanto, tudo tranquilo. Nvidia animou o mercado. Então eu não vi ainda uma notícia, um fato que leve o preço abaixo. Aí tem aquela questão de Wyckoff. Pode ser uma distribuição de Wyckoff aqui. Aí sim, a gente poderia ter grandes quedas, né? Essa é a visão do Felp, que ele estava passando para a galera da HSM. Então eu fico meio dividido, galera, porque eu ainda vejo possibilidade de alta, mas também tem possibilidade de queda, né? Então a gente fica meio dividido. Por isso que eu vou ficar atento a esses pontos. O Bitcoin vai conseguir respeitar os pontos que eu mencionei com vocês, pode vir buscar um pouquinho de liquidez abaixo e tacar para o lado para cima. Vamos acompanhando para ver o que vai acontecer, tá? E temos mais essa questão importante, que se o juro cair, a gente pode ter o último respiro de alta e aí sim depois ladeira abaixo. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Essa é a minha visão aí para quem me pedia sobre o criptomercado. É um momento delicado, não tenho certeza de nada, né? Adoraria ter certeza e falar é alta infinita ou é queda infinita, mas nesse momento eu prefiro assumir a humildade perante a incerteza. Como eu surfo ciclo e não sou tanto trader, o que eu faço? Eu tô exposto, mas eu tenho muito caixa. Tô preservado. Tenho hedge na minha carteira, tá? Porque a gente investe de maneira antifrágil. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. A gente se vê na próxima. Um forte abraço aí. Tchau, tchau. Valeu.